Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores que estão aí na assistência à nossa comunidade. Hoje, o nosso tema será envelhecimento. Envelhecer com saúde. E nós estamos recebendo hoje o Dr. Sérgio Márcio Pacheco Pascoal, que é médico geriatra, coordenador da área técnica na área da saúde da pessoa idosa, e nós vamos tratar sobre esse assunto que vem impactando nosso dia a dia na assistência à saúde. Hoje, cada vez mais, vocês que estão aí na unidade básica de saúde ou mesmo no pronto-socorro, nós recebemos cada vez mais e percebemos que a população com mais de 60 anos está mais frequente no nosso dia a dia. Para isso, nada melhor do que receber, então, o Sérgio Márcio Pacheco Pascoal, nosso colega geriatra, médico geriatra, e que está atuando nesta área. Seja bem-vindo, Sérgio, e para essa conversa, para esse bate-papo que nós temos aqui. Muito obrigado. De fato, o envelhecimento da população vai ser cada vez maior, né? E o Brasil, São Paulo, inclusive, tem sofrido esse impacto e as pessoas, principalmente de uma década para cá, têm notado que cada vez mais a gente vai atender, né, e vai se encontrar com pessoas mais velhas, 60 anos ou mais. Por que acontece o envelhecimento da população? Tem dois fatores fundamentais que concorrem para esse envelhecimento. Primeiro, as pessoas não podem morrer antes dos 60 anos, senão não chega na velhice, né? Para a pessoa não morrer, né, precisa diminuir a mortalidade, desde lá o nascimento, a neonatal, a mortalidade infantil, a infantil precoce, a infantil tardia, e depois não deixar que as pessoas morram no parto, então cair a mortalidade materna, e a partir dos 20, 30 anos, todas as faixas etárias não podem morrer, né? Então nós temos de diminuir a mortalidade pelas doenças crônicas que vão, então, acometendo as pessoas a partir dos 30 anos, para que as pessoas consigam sobreviver até os 60. Para que isso acontecesse, e o Brasil conseguiu isso, né, na segunda metade do século passado, foi necessário que ocorresse, primeiro, um desenvolvimento socioeconômico, cultural da sociedade. Quer dizer, foi preciso que houvesse, né, uma melhoria da urbanização, do saneamento básico, houvesse uma escolaridade aumentada, para que as pessoas, inclusive, entendessem as perspectivas de autocuidado, como se cuidar, como ter higiene, como ter noção de prevenção, né, para que elas também pudessem, em casa, na vida diária, fazer as coisas que, por exemplo, que os serviços, os profissionais de saúde diziam que ajudava a melhorar a saúde. Então, a saúde é fundamental e o desenvolvimento da sociedade teve uma importância em levar, por exemplo, os postos de saúde, uma tecnologia, para a grande maioria da população. A questão materno-infantil, que logo no começo foi implantada, também colaborou muito para diminuir a mortalidade infantil e diminuir a mortalidade no parto. Uhum. Né? Mas só isso não valia. Tinha de ter mais tecnologia. E a medicina evoluiu. Então, as vacinas, por exemplo, né, ajudaram muito. E os antibióticos. Mas o desenvolvimento da sociedade foi, inclusive, anterior à chegada dos antibióticos. Né? Na década de 30, 38, surgiu a penicilina. Né? E a partir daí, mas até então já estava aumentando o número de idosos na sociedade, mas ainda pouco, né? A partir daí, a mortalidade caiu. Né? Caiu primeiro com as doenças infecciosas e a partir do desenvolvimento tecnológico, de mais medicações, remédios cada vez mais eficazes, isso permitiu o controle das condições crônicas, fazendo com que as pessoas cheguem nos 60 anos. Só isto não leva ao envelhecimento da população. Porque se eu tenho uma fecundidade alta, quer dizer, se o número de crianças que nascem, o número de filhos que uma mulher pode ter, né, durante o seu período fértil,
for muito alto, eu chego lá nos 20, 30 anos, a população chega, e tem uma fecundidade imensa, todo mundo procriando, isso aumenta, né, a base da pirâmide cada vez mais. Então, tende a cair a fecundidade, o que no Brasil aconteceu muito rápido, diferente da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, em que isso levou quase 200 anos para cair a mortalidade, depois cair a fecundidade. A mortalidade levou menos tempo, né, para cair aqui, porque já importamos tecnologia, né, e também a fecundidade foi em 20 anos, com esterilização das mulheres em massa, na década de 60, né, e também a pílula anticoncepcional. Após essas primeiras 2 décadas, então a fecundidade caiu de 7 para 3,5 em 15 anos. Ainda veio a escolaridade da mulher, o aumento da escolaridade feminina e a saída da mulher para o mercado de trabalho fizeram com que a mulher escolhesse, optasse por ter menos filhos. Então houve já simples, né, uma coisa natural, até independente, vamos dizer, ou se agregando aos 2 fatores, que era a esterilização, que é a retirada dos ovários, né? E a pílula, foi a própria mulher evitar filho porque queria estudar e porque queria ir para o mercado de trabalho. O que é interessante é que o envelhecer é algo que é inerente a nós, seres humanos, não é? A gente sabe, e a gente conta para vocês que estão nos assistindo, que o envelhecimento começa intraútero, né? Quando nós somos gerados, a partir daquele momento, nós já passamos a envelhecer. E ao nascer, na verdade, nós já estamos com 1 ano de atraso aí, exatamente, computando. Então, o envelhecer é algo que acontece naturalmente. O que nós queremos conversar aqui com vocês, e especialmente aproveitando a expertise do Sérgio, é como nós podemos envelhecer com saúde. Para que a gente possa acompanhar até os 12, 13 anos, homens e mulheres têm mais ou menos um caminho semelhante, meninos e meninas. Existem coisas que nós podemos e devemos aproveitar neste período para já imaginar que eu vou chegar lá com meus 60, 70 anos e que eu possa dar ao meu filho de uma forma melhor, né? E aí eu coloco desde a amamentação até uma alimentação mais saudável, porque não é isso que a gente vê hoje, infelizmente, na criação dos nossos filhos. Infelizmente. Você disse uma coisa que é fantástica e que todos nós temos de incorporar. O envelhecimento é um processo. Ele se inicia na concepção, não é no nascimento, é isso mesmo. Hoje eu já sou um dia mais velho que ontem. E eu entendendo que eu estou envelhecendo, né, e assumindo esse processo, eu vou direcionar já a minha vida, minhas atitudes, né, minhas questões de prevenção, já para um caminho de um envelhecimento mais saudável, né? Eu tenho de chegar aos 60 de uma forma com uma saúde melhor. Porque se eu chegar melhor aos 60, eu tenho mais chance de chegar melhor aos 70. Se eu chegar melhor aos 70, mais chance de chegar melhor aos 80. Eu vou aumentando a chance de uma sobrevida maior com saúde, o que vale. Porque não adianta nada ganhar muitos anos com uma saúde ruim, com uma qualidade de vida ruim. Então, desde as políticas do envelhecimento, na verdade, elas já passam pelas políticas de acesso à saúde e de saúde qualificada desde o nascimento, ou desde a concepção. Um pré-natal bem eficiente vai gerar crianças com uma saúde melhor e, portanto, com uma perspectiva já futura melhor. Se as crianças tiverem acesso à saúde, vacina, né, todas as questões de prevenção bem feitas na saúde infantil, na criança, elas chegarão na adolescência também melhor, e daí por diante. Então, todo o ciclo de vida, ele importa no envelhecimento saudável. Porque se eu tenho um ciclo de vida saudável,
e com acesso à saúde, com acesso a todas as estratégias de promoção de saúde, né, isto permitirá que eu chegue aos 60 de uma forma muito melhor. Já garantindo, então, o início de velhice com uma base muito mais sólida, forte, saudável, para atingir a 4ª e a 5ª idade também com saúde. Né? Então, todas as políticas de saúde, elas têm de estar engrenadas para levar as pessoas a chegarem bem aos 60. Porque aí eu já tenho, de base, uma coisa boa para todos, que eu estou aos 60 com saúde. Né? Isso significa, por exemplo, que não é que eu não terei doença, ao contrário. Eu já tenho 4, eu fiz 61, tenho 4. Né? Mas se essas condições crônicas estiverem bem controladas, né, sem sequelas nem complicações, não terá problema nenhum na velhice. Né? A velhice será saudável mesmo com doenças, se elas estiverem controladas. Sim. Então isso é fundamental, quer dizer, todo o ciclo de vida importa para ter uma velhice saudável. Daí a importância de todos os profissionais, não é só do geriatra. Está escrito ali, né, no DNA de cada um, já parece que já vem Sim. pré-moldado. Claro que existem acidentes, Sim. que nós vamos tocar nesse assunto. Agora, nesta primeira infância, a recomendação é exercício, dieta saudável, o que mais que você colocaria já visando essa orientação para quem está aí nos assistindo? De fato, você falou 2 coisas que são fundamentais para a vida inteira, inclusive na 4ª idade, 80 anos ou mais, que é dieta saudável, uma boa alimentação saudável e atividade física. São 2 fatores importantíssimos para a manutenção de boa qualidade de vida na velhice. Isto começa lá, inclusive na gestante. Né? E a criança tem de ter o acesso à saúde é outro fator. Né? O acesso à saúde é um fator fundamental em todo o ciclo de vida. Então, a criança com uma alimentação saudável, e a alimentação saudável, inclusive, vai levar a diminuir excesso de peso, tá certo? A prevenir excesso de peso já lá na infância, né? Porque isso a gente sabe que é um fator de risco para inúmeras doenças que virão no futuro. Né? Então, a alimentação saudável mais atividade física já darão uma característica importante pessoal de uma saúde melhor. Né? Imagine isso continuado por todas as décadas. Né? Pois é, Sérgio. E aí entra aquela questão. Nós estamos num processo. Adolescência. Vem um momento de que há uma diferenciação sexual, homens e mulheres. As mulheres começam a produção estrogênica, vão militar aí pela sua área no seu desenvolvimento feminino com uma certa proteção. Isso tem importância lá na frente? Não tenha dúvida. Para que haja diferença na qualidade, porque hoje o que a gente vê são os executivos aos 35, né? Já acima do peso, muitas vezes, já hipertensos. E as mulheres, aos 35, 40, na flor da idade, querendo engravidar. Esse é um momento que a gente observa. Tudo isso é o quê? É a falta de orientação? Então, daí, será que os clínicos estão faltando com essa orientação de exigir mais o controle, os pediatras na sua puericultura, no seu atendimento à criança também, de exigir uma dieta mais saudável, de cobrar exercícios físicos, ou é a sociedade que está fazendo tudo isso? É lógico que tem a ver com os profissionais, mas tem muito com a sociedade. Quer dizer, o estímulo hoje, né, à atividade física é muito menor. O homem gosta de sossego. Ficar na frente de uma televisão fazendo um joguinho é muito mais gostoso do que sair para praticar uma atividade física contínua, regular. Né? Então, o estímulo à criança a não se exercitar e também a uma dieta pouco saudável é muito forte. Tem de ter políticas, inclusive, em termos de alimentação, né? Em termos de atividade física, desde lá a infância. Né?
Isso falta muito. Mas é lógico que os profissionais podem e devem ter uma influência muito importante. Há que você disse, o envelhecimento masculino e feminino, ele vai se diferenciar. Porque as mulheres vão viver muito mais. Por que há uma longevidade maior para as mulheres e não para os homens? O que levou as mulheres a se protegerem ou a serem protegidas, né, de mortalidade? Né? Tem algumas questões biológicas nessa diferenciação. A primeira é o hormônio. Né? O hormônio feminino, o estrógeno, ele protege a mulher de eventos cardiovasculares pelo menos até 10 anos após a menopausa. Então, se a menopausa é lá pelos 45, até os 55, a mulher está razoavelmente protegida, né, de uma morte precoce cardiovascular. O homem, ao contrário, ele não tem a proteção do estrógeno e ele começa a morrer de eventos cardiovasculares mais cedo, né, já desde a 4ª década de vida, a gente já começa a ter, né, mortes por infarto, etc. Né? Segundo, a mulher tem uma preocupação com a saúde diferente da preocupação do homem. Tem a ver com a estrutura dos serviços que tradicionalmente se voltaram para materno-infantil. Então, a mulher, ela, na gravidez, tem todo o acompanhamento, né? E após a gravidez, ela continua indo ao serviço de saúde, ela está muito próxima do serviço para levar os filhos na puericultura. Então, a mulher está mais próxima do serviço de saúde e ela tem uma cultura de procurar o serviço por alguma alteração de saúde. É uma questão do homem ao contrário, porque ainda tem uma questão social da masculinidade. A masculinidade, ela faz com que o homem seja, né, o caçador. Exato. Continue saindo para caçar. Ele tem que ter força, coragem, né, persistência e determinação. Ele não pode ficar indo atrás de qualquer coisinha, procurar, estou com uma dor de cabeça, vou ver. A dor de cabeça pode ser uma hipertensão, uma pressão alta. Não, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer na vida. Né? Eu sou forte, eu sou, né, o provedor. Agora, isso é um problema, mas nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Lembramos que o programa Saúde em Questão é um programa feito por vocês, para vocês, e que nós aguardamos. Caso você tenha alguma dúvida, ligue ou mande o seu e-mail para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br e nós passaremos então ao Dr. Sérgio, que ele terá imenso prazer em responder a sua dúvida. O que eu estava comentando com você, na verdade, é o seguinte, isto gera um problema no atendimento ao idoso, inclusive. Sim. Porque o homem tem a peculiaridade de, na terceira idade, ele parece que fica mais manhoso, então ele fica com mais medo. A mulher parece que hoje torna-se a mulher mais saudável. Esse diferencial existe no seu atendimento? Faz parte, inclusive, da questão de gênero. Né? A mulher é mais moldável em mudanças de papel. Né? O homem é muito rígido numa mudança de papel. Ele não tolera, ele não aceita. Então, o homem, ele nasceu para ser provedor, para trabalhar fora de casa, para levar sustento para a família, para procurar alimento, né, que antigamente, hoje é mais fácil procurar, mas, enfim, ele que vai ser o provedor. E ele aprende uma profissão e, geralmente, ele se especializa naquilo e não gosta de fazer outra coisa. A mulher, né, principalmente por ter a questão da maternidade, né, ela foi, nos séculos, ela se especializando em ir se transformando. Né, de filha para esposa, para mãe, para avó. Né? Isso vai dando a ela uma característica de se moldar à situação. E depois que a mulher saiu para o mercado de trabalho, ela continuou fazendo essas coisas e ainda continuou se especializando agora em uma atividade externa à família.
E fez com que a mulher tivesse mais essa visão. E ela não, e a impressão que eu tenho, que ela não teme essa mudança de papel. E ela vai atrás. Até para se desenvolver. Né? Porque a mulher, por conta disso, também era mais submissa, ela estava mais no seu canto, não tinha muita voz na sociedade. E a partir daí ela começa a ter mais voz, e isso a anima a ir atrás, a buscar. O homem não. A impressão que dá é que a síndrome do ninho vazio ficou para trás. Não, isso ainda não. Continua sendo um fator que gera depressão? Muita. E a depressão é uma doença incidente na terceira idade? Extremamente prevalente, só para ter uma ideia, 20%, as estatísticas mostram, cerca de 20% dos idosos têm algum sintoma depressivo. Muitos desses sintomas, né, uma boa parte deles, então, uma depressão maior mesmo, que tem que ser diagnosticada e tratada, e a imensa maioria das pessoas que têm depressão, dos idosos que têm depressão, são do sexo feminino. Uma das causas é esta, a saída dos filhos, né, de casa, tira da mulher um papel de cuidar, né, dessa família e dá a ela um vazio existencial. Ainda, apesar da mulher estar no mercado de trabalho, ainda existe isso, porque a maternidade é uma coisa muito forte, né? Eu acho que as mulheres sofrem mesmo e vão ter de lidar, eu acho que aprender a lidar com a saída dos filhos de casa, né? Até porque a gente cria os filhos para o mundo mesmo, né? Mas tem de aprender. Existe uma maneira de tentar se diminuir, evitar esse tipo desse grau de depressão? Ou seja, exercícios físicos, porque hoje o exercício físico é preconizado, e como a gente estava comentando, nós, aos 60 anos, nós não nos sentimos diferente dos 40, continuamos querendo continuar a mesma atividade física. Seria um processo para que diminua a questão, principalmente da depressão? Não tenha dúvida. Então, por exemplo, o fato de se engajar em atividades do trabalho também, isso ajuda, né? Atividade física, regular, a gente tem de pensar que sempre quando fala em atividade física, que ela tem de ser regular, não pode ser assim uma vez por mês. Não é a esporádica, né? Exato. Uma vez por mês. Exato. E a gente tem de se envolver em diferentes tipos de atividade física, mas isso daí é outra coisa. A mulher com atividade física também é uma das formas de ajudar na depressão, né? Porque atividades quaisquer, né? Ou cultural, ou física, né? Ou laboral, elas ajudam a pessoa a encarar aquele momento da vida de uma forma diferente. Ajuda a ter outra perspectiva, a entender que aquele momento passou e agora estou no outro momento, eu preciso agora avançar, né? Isto é muito importante, além do que a atividade física também pode liberar endorfina, a gente sabe que dá um prazer, né? Dá uma sensação de bem-estar, mais do que prazer, eu acho que é uma sensação de bem-estar. Então, a atividade física é algo fundamental para ajudar na depressão, principalmente se a atividade física for socializada, né? Aquela atividade com outras pessoas, um jogo, uma caminhada com outras pessoas, um esporte, né? Isso tudo na socialização ajuda a pessoa a se recuperar daquele momento da saída dos filhos. Então, para a mulher, aliás, para todos, a atividade física é uma intervenção não medicamentosa importante para depressão. Agora, na terceira idade, existe algum tipo de exercício mais recomendado? Vamos separar. Terceira idade, tem quarta idade, tem quinta idade. Então, que bom. Bom, já estamos chegando à quinta, 100 anos ou mais. Os centenarianos cada vez mais, em maior número na nossa sociedade. A terceira idade, que a gente chama aí dos 60 até os 79 anos, né, as estratégias de promoção de saúde são as mesmas da vida adulta, né? Então, todas aquelas estratégias que a gente tem para o adulto para ter saúde, e, por exemplo, atividade física, são as mesmas. Então, a gente precisa de atividade aeróbica e também precisamos de atividade que tenha massa muscular sendo
acionado. São os exercícios isométricos. Isométricos, né? Exato, me faltou a palavra. Então, a gente tem de aliar as duas coisas. Né? Uma simples caminhada é bom para a osteoporose, é bom para socialização, faz bem à saúde, sol, né? Vitamina D na pele, etc. Né? Mas se eu quero condicionar o coração, eu preciso de uma atividade uma atividade aeróbica um pouco mais intensa. Né? E, além disso, eu preciso ganhar massa muscular. Então, eu preciso de exercício resistido, né? Musculação. Né? Tem de fazer as três coisas. Uma atividade física leve, né? Uma caminhada, uma natação leve, uma atividade física com aeróbica, né? Aí um pouco mais intensa, e também uma atividade resistida. Por que isso é importante? Porque, aliando as três coisas, eu vou ter, primeiro, doenças controladas. As atividades físicas, principalmente aeróbicas, ajudam a controlar a doença. Hipertensão, diabetes, essas mais importantes. Segundo, com o resistido, eu vou ganhar músculo e flexibilidade também. Eu preciso ter flexibilidade articular. E é tudo que a gente quer para que ele mantenha a sua independência. Independência, porque aí eu vou poder subir uma escada, subir um ônibus, ir ao cinema. Sair de uma cadeira. Entendeu? Participar da sociedade, ir numa festa, dançar. Né? Aliás, dançar é uma excelente atividade física, prazerosa, tem vários estímulos, a música, o contato, né? o movimento. É extremamente prazeroso uma dança. Então, são coisas que são fundamentais para a nossa vida, para ter qualidade de vida. Não adianta nada eu vestir o pijama, ficar sentado lendo e enferrujar, né, todas as minhas articulações. Né? Então, se eu não tiver flexibilidade, daqui a pouco eu não consigo pegar alguma coisa que eu pus ali em cima do armário. Ou não consigo entrar subir no ônibus, né? Que não faço isso com o braço, porque minha articulação fica enrijecida. Então, a flexibilidade articular, força muscular e mobilidade são fundamentais para a nossa qualidade de vida. E é com exercício regular que eu vou manter isso na terceira idade. A quarta idade é um pouquinho diferente. Os profissionais de saúde vão ter de estudar mais para a gente dar promoção de saúde na quarta idade, a partir dos 80. Por quê? Mesmo aquele idoso que faz musculação todo dia, depois dos 80, a massa muscular decai. Mesmo fazendo musculação certinha, direito, todo dia. Isto é inevitável. Agora, imagina se a pessoa não faz. Né? A perda muscular depois dos 80 é rápida. Né? Então, a gente já sabe, pelo menos já melhora a perda. Mas precisamos pensar em ter estratégias para conseguir promover melhor. Não, e estratégias de proteção a esta quarta idade. Sim. Né? Que aí vai caber, com certeza, um outro programa para a gente conversar mais sobre esse assunto. Sérgio, primeiro, como eu falei, 30 minutos é pouco para a gente conversar aqui. A gente poderia dar continuidade. E é importante a gente ressaltar que esse é um programa que é exatamente isso, né? Um assunto que vai puxando o outro e a gente pode ficar aqui falando quase uma hora se quiser. Mas nós temos 30 minutos e estamos chegando a mais um final do programa Saúde em Questão. E eu passo para você, Sérgio, para dar a sua... Qual seria a estratégia, então, para a gente chegar numa terceira idade com saúde? Primeiro, eu já falei a questão, nós falamos bastante de atividade física, alimentação saudável e acesso à saúde. Isso é fundamental, portanto, nós, profissionais de saúde, temos uma importância muito grande de ajudar no envelhecimento saudável, né, ao permitir acesso de todos, desde a infância, mas até os 100 anos, aos serviços de saúde, de qualidade. Mas tem algumas coisas que ajudam a envelhecer com saúde. Uma delas é a maneira de encarar a vida, que a gente não falou aqui. Né? A maneira de encarar a vida me direciona à procura de estratégias preventivas. Porque o indivíduo mais pessimista, ele já é derrotado. Qualquer probleminha já virou transtorno e ele se deprime, não faz, abandona. O otimista, ele sempre vai atrás. Né? Aquele que tem uma visão mais... Né, do lado mais positivo da vida, mesmo na adversidade, ele procura uma saída. Então, a maneira de encarar a vida é muito importante.
A outra coisa é a estrutura de personalidade, ajuda muito no envelhecimento saudável, porque na velhice, ter amizades, ter um suporte social, ter com quem contar, com quem dividir, é muito importante. É porque eu sei que eu aos 80 eu vou ter uma capacidade física menor do que aos 30, isso é evidente. Isso não significa que eu seja dependente. Mas o que acontece se eu sou um chato, um rabugento? Eu afasto as pessoas. Então, esta é outra coisa importantíssima, a alegria de viver e esse ímpeto positivo de ir atrás, de não se deixar vencer pela adversidade, porque vai me levar a ter uma rede social, a ter um convívio, porque à medida que eu vou envelhecendo, morrem meus pais, morrem meus avós, morrem meus tios, posso morrer eu, ficar minha esposa, tá certo? Quer dizer, morre o cônjuge, pode morrer um filho, morre o vizinho, morre os amigos. Se eu não tiver uma rede grande, a minha velhice também será com menor suporte. Então, essa maneira de encarar a vida e a personalidade, uma personalidade mais positiva e com alegria de viver, sem rabugice, influencia muito no envelhecimento saudável. Tem outros fatores. Claro, mas nós podemos aqui, como eu falei, a gente ficaria aqui dando algumas dicas, mas eu acho que é fundamental, o seu recado está dado, e encerramos mais uma vez o programa Saúde em Questão. Espero que vocês aproveitem e, se tiver qualquer dúvida, pode encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós repassaremos ao Dr. Sérgio. Sérgio, muito obrigado mais uma vez e para vocês até a próxima semana.